Olá, meus desconfortáveis! Sejam muito bem-vindos a mais um Zona de Desconforto podcast. Esse podcast que tem por base colocar os nossos convidados no desconforto. Obviamente que os meus convidados são desconfortáveis, porque são empreendedores, são homens que amam, são mulheres que amam desafios. E hoje eu estou tendo o privilégio, mas é um grande privilégio mesmo, tá? De receber talvez um dos maiores empresários do estado do Ceará. Aquele que é referência, principalmente na gastronomia. Ele que é empresário, é professor, é escritor. Se eu for falar todo o currículo dele aqui, a gente não vai ter tempo para conversar. Então, eu vou estar recebendo hoje o meu querido amigo Rodrigo Viriato. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo seu sim, viu, amigo? Obrigado pelo convite. E obrigado pela apresentação aí. Fico muito honrado com a Não falei mais do que a verdade, ok? Mas, antes da gente começar, Rodrigo, eu tenho que fazer alguns agradecimentos muito especiais aqui, né? Primeiro deles, obviamente, a PLA, né? A PLA é um método, né, que nós temos aí desenvolvido, que nós vamos trabalhar basicamente performance, liderança e aceleração. É um método que tem transformado a vida de muita gente, principalmente empresários e aqueles que pretendem empreender. Então, se você tem interesse de conhecer um pouco mais sobre a PLA, é só você entrar lá no nosso Instagram, é só você acessar a nossa bio, que você vai ser muito bem atendido. Também quero agradecer, obviamente, a essa parceira já desde o início, a Felsen, turma que gosta de malhação, a turma que curte uma academia, essa turma fitness, a turma que gosta de correr. Inclusive, eu estou hoje aqui com a pastora Rose. Pastora Rose, onde está, por favor, o presente da Felsen? Hein? Claro. O quê, pastora Rose? Eu sou muito fitness. Não, pastora Rose, pastora Rose, você deixou aqui, pastora Rose, e não me disse nada. Pastora Rose sempre contribuindo com o resultado aqui, né? As pessoas querem ver, no caso, pastora Rose, mas eu não vou mostrar a pastora Rose hoje, tá certo? Mas lá vem ela já vai chegando aqui. Pastora Rose, por favor, me entregue o presente. Não é para a senhora não, pastora Rose, é para o nosso convidado, por favor. Por favor, você apresenta. Obrigado. Tá certo? Não, a senhora pode voltar para o seu lugar, muito obrigado. Então, muito obrigado a Felsen, que tem feito realmente muita diferença na vida de muitos atletas. Espero que você goste, tá? Aqui, né? O pessoal mandou para você com muito carinho. Vamos abrir para ver você. O que a Felsen faz, né? Tá aqui. Certo? Tá, obrigado. Rapaz, olha no momento certo, porque eu tô no momento fitness. Pronto. Para quem gosta de correr, principalmente, a gente às vezes tem um probleminha, às vezes a gente assa, né, e tal. Sim. A camisa malha é um negócio assim diferente, tá? Não, então, linda a camisa aqui. Obrigado. Lembrando que a loja é exclusivamente digital, então você pode garantir a sua Felsen agora lá pelo Instagram da Felsen. Agradecimento também especial à maior e melhor imobiliária do Eusébio, a Vivace, de Fortaleza, com grandes oportunidades de negócio, mas o mais tremendo da Vivace, que eu posso dizer a você, é a credibilidade, a seriedade e um atendimento diferenciado. Então, você que está buscando um imóvel é sonho, a Vivace é especialista em realizar sonhos. Vai lá, Vivace, nossa referência. E o nosso outro agradecimento, a Delta Trailer. Delta Trailer tem transformado a vida de muita gente que quer empreender. Durante muito tempo, a Delta Trailer produziu trailers para a parte de gastronomia, né, para os food parks, etc. Hoje não. Hoje você pode montar o seu pequeno negócio e levar o seu negócio para onde você quiser, tá? Com uma arquitetura que só você vende. Então, você quer empreender com um investimento menor e com grandes oportunidades de mercado, é só você procurar a Delta Trailer, ok? Então, vamos aqui dar início a esse bate-papo, meu amigo Rodrigo. Rodrigo, tá preparado para entrar no desconforto? Tô. Até porque você já é um desconfortável naturalmente, né? Sim, sim. Rodrigo, empreender deixa a gente no desconforto. Sempre. Mas, inicialmente, eu queria entender um pouco os teus negócios, né? Hoje trata-se de algo familiar, não é isso? Você, seus irmãos, como é que funciona hoje a estrutura? A gente tem assim, a maioria dos meus negócios eu sou sócio dos meus irmãos, certo, né? Poucos negócios eu tenho sócios fora, né? Mas eu sempre tento colocar meus irmãos sócios dos negócios para poder a gente aproveitar a estrutura, enfim, né? Assim, os ecossistemas se alimentarem, né? Quais são os negócios hoje? Em Fortaleza, o que eu acho que quase todo mundo conhece, tem o Café Viriato, Forneria Coriolano, a gente tem o Alices Buffet, né? Aí de buffet eu tenho o Alices, Ateliê Viriato e o Buffet Viriato, né? Aí, o Café Viriato são 3 sedes,
A gente tem representação de equipamentos, que essa não é tão publicizável, né? Eu tenho assessoria de investimento, com vínculo com a XP, essa fica em São Paulo. A gente tem empresa de educação, né? Tanto em educação financeira, como educação em gestão. E eu tenho uma fintech, né, em operação, chama Hostbank. Né? Então, assim, durante muito tempo eu fiz setup bancários para as outras pessoas. Eu fui aprendendo para ensinar como é que as pessoas abriam. E aí, tanto que a gente tem uma empresa com sócios que não são meus irmãos, que chama AI3, que é uma empresa especialista em bancarizar negócios. Né? Hoje em dia você consegue fazer dinheiro com o ecossistema que você possui. Cronologicamente falando, só para a gente compreender a coisa. Qual foi o primeiro negócio? O primeiro foi o Alice's Buffet. Vai fazer 30 anos agora. E o Alice's, ele foi fundado por quem? Todo mundo acha que o Alice's Buffet, quem fundou foi minha mãe, né? Mas não foi. A mamãe tinha uma empresa tinha uma empresa dentro de casa de decoração de festa infantil. E aí eu comecei a brincar de empreender, vamos dizer assim, já muito jovem. E teve uma hora que meu pai disse assim, rapaz, tu não gosta muito de estudar? Vamos trabalhar? Aí eu disse, pronto, eu já gosto de trabalhar mesmo, já tinha uns negócios de digitação, vendia digitação e tal, aí montei um negócio junto com o Haroldo, meu irmão, de locação de material de festa. E aí a gente começou a alugar para os clientes da minha mãe. Então, naturalmente, a gente usou o nome dela para poder ganhar mais mercado. Ela era bem conhecida assim, no ramo de decoração de festa infantil, isso há 31, 32 anos atrás. E aí o mercado engoliu, o mercado de buffet infantil engoliu o negócio dela, de decoração de festa infantil, e engoliu o nosso de locação de material. Então a gente disse, não, então vamos montar um buffet infantil. E aí a gente pegou e disse, não, vou montar, mas onde é que o dinheiro dá? E a gente saiu, óbvio, da aldeota, até onde o dinheiro dava. Onde é que o dinheiro deu? Deu para comprar um sítio, lá nas Seis Bocas. Que no tempo era sítio, né? No tempo era um sítio. A estrada acabava no Oba-Oba, Sim. que né, depois virou Ceará Hall. É o novo. Qual foi a nossa sorte? A gente comprou um sítio e recebeu uma casa. 6 meses depois que a gente comprou, o Tasso fez a obra da Washington Soares. E ele fez rápido aquela obra. Então, assim, quando a gente também terminou a obra para o sítio virar um buffet, a Washington Soares ficou pronta. No começo também foi um pouco difícil, porque era longe, as pessoas consideravam sair da aldeota para ali uma viagem, né? Sim. Mas ali foi o primeiro negócio, que isso aí vai fazer 30 anos agora que a gente montou o Alice's. É um negócio que foi montado, claro, em família, mas foi montado por mim e pelo Haroldo. Então o buffet Alice's, ele é basicamente seu e do Haroldo? Ele é meu e do Haroldo. Tá, então sua mãe não teve nenhum envolvimento no Alice's? Não, nem no modelo de negócio. Então vocês nada. não vivenciaram a famosa dor da sucessão, aquela coisa de passar de pais para filho, nunca houve isso, então? Não. Então, no caso, vocês fundaram o próprio Alice's. O Alice's, quando vocês fundaram, eu acho que o mercado estava bem aquecido, assim, mais ou menos com relação a buffets. Ele né? vinha... Início, né, de um crescimento. O buffet antigamente era uma coisa pra gente rica. Exato. A gente vinha na decrescente, saindo de coisa de gente rica para a classe média. Sim. Só que a classe média, naquela época, tinha uma capacidade de aquisição muito maior que hoje. Né? Assim, funcionário público tinha capacidade de compra maior. Foi logo ali depois do Plano Real, né? Então veio o RV, depois o Plano real. Então as pessoas tinham uma capacidade de compra muito maior do que hoje. Então a gente trabalhava para a classe média, o que hoje é considerado classe média, salário médio de 10 mil reais por família. Sim. Não dá para fazer um casamento para 500 pessoas gastando R$500 mil. Naquela época dava, entendeu? Sim. Então, o mercado veio mudando depois da pandemia, aí depois da pandemia destroçou tudo. Sim. Que tá um mercado sem reconstrução, né? Nós vamos chegar aí. O que eu quero entender aqui é muito mais assim, eu acho que o nosso papo é um papo para aquela pessoa que está querendo montar um negócio, ou que acabou de montar um negócio e está vivendo aquele momento do será que vai dar certo? Pronto, a gente passou muito isso aí. É isso. Né? Assim, então, ali, até porque a gente era muito jovem, a gente não tinha o que hoje você oferece, por exemplo, um ecossistema de empresários onde eu pudesse aprender a ser empresário. Aprendi a ser empresário na chibatada. Né? Não tinha escola de empresário, né? Sim. Não tinha empresário com quem conversar. Você chegava para um concorrente, ele não te abria nenhuma informação. Então, quando a gente abriu ali o Alice's, que vai fazer 30 anos, ainda tinha mais um problema. Não tinha mão de obra e a gente achou que estava montando uma empresa de eventos, mas era uma empresa de alimentação.
Então também quando a Alices abriu, a gente foi buscar mão de obra, não tinha. A gente foi buscar consultoria com chefes de cozinha que eles não acreditaram na gente. Não, um buffet lá nas 6 Bocas, aquele lugar longe ali, vocês não têm dinheiro para me pagar. Tá, mas essa mão de obra que você está falando é uma mão de obra especializada, não é isso? Basicamente. Mão de obra, vamos dizer, utilizável. Porque mão de obra especializada a gente não tem até hoje, né? Pois é, uma luta Imagina eterna, 30 né? anos Pois atrás, é, né? era isso que eu queria saber. Se vocês capacitaram essas pessoas, Não, se vocês... aí foi quando eu resolvi ser cozinheiro, Sim, porque eu não tinha quem contratar. perfeito. Na verdade, assim, eu sempre fui meio movido por desafio. Aqui tinha um chefe bem famoso, que ele era chefe do Gran Marquise, que era nem era Gran Marquise na época, né? Eu acho que era outro nome. Não, era Cisa Park. Cisa Park. Cisa Park. Isso, Cisa Park. E aí, o que é que ele fez? Ele olhou pra minha cara e disse assim, vocês não vão dar certo naquele lugar. Aí eu disse, agora vai dar certo. Agora vai. Não ia não, mas assim, agora quem vai. é desconfortável, rapaz, quando é Aí- confrontado, é Aí impressionante. eu não ia não, mas agora vai. É, Né? é. E ele pegou e disse, aí eu disse assim, já que o senhor não quer fazer a consultoria, eu vou estudar gastronomia. Ele disse, você É. nunca vai ser um cozinheiro. Eu disse, agora eu vou. Cheguei pro meu pai, disse, papai, achei aqui um curso de cozinha, vou fazer o curso de cozinha, pensei que ia levar uma surra, né? Fica dependendo de ninguém. É. É. Só que eu acho que o papai já estava acostumado, esse cabo não vai dar pra nada mesmo. Deixei. Vai. Né? Qualquer estudo que seja é bom, né? Não gostava muito de estudar, não? Rapaz, eu depois de velho descobri que tenho dislexia e TDAH. Oi. Então eu acho que eu não sabia estudar, Entendi. né? Mas assim, enfim, depois a gente contextualiza aí. No fim eu passei no vestibular na UFC sem nunca pegar num livro. Assim, Sim. provavelmente o TDAH também me ajudou Também. a absorver todo o conhecimento olhando, Tudo tem dois né? lados, sim. Mas aí eu resolvi ser cozinheiro. E aí eu fui atrás. Primeiro eu fui pro Senac, em Águas de São Pedro, no interior de São Paulo. Fiquei 2 anos lá, ralando mesmo, sendo cozinheiro no Hotel Escola. Não, aquela escola do Senac, inclusive, salvo engano, traz grandes nomes. Sim, não é, no Traz nomes começo de fora, dela. né? Primeiro, ele era uma entidade correcional. Sim. Eu fui a segunda turma depois que deixou de ser FEBEM. A garotada era condenada pelos juízes, né, ali, os Sim. menores de idade, a ser cozinheiro. Eu sou ali uma das primeiras levas, naquela época não existia faculdade de gastronomia, né? Então eu acho que eu sou uma das primeiras levas, assim, do Brasil que resolveu ser cozinheiro porque quis, e não porque foi falta de opção. Né? Então, a escola era muito boa, porque o Senac realmente, assim, bancava o curso. O curso era muito caro para a época. Acho que eu pagava R$1.000 por mês na época, para estudar. Isso há quantos anos? Isso em 97. Lembra a minha matrícula? É 9735747. Era a minha matrícula de aluno lá. Quando eu abri meu primeiro negócio, 96. E aí eu fiquei 2 anos lá, depois eu fui pro CIA, pro The Culinary Institute of America de Nova York, para poder me tornar melhor, né? Voltar melhor ainda. Sim. E aí foi excelente a decisão, porque também, aí quando eu voltei, fiz contabilidade, então eu fiquei com a visão gerencial, por ter estudado contabilidade na UFC, e fiquei com a visão do meu setor, e com uma visão muito boa. Eu sempre gostei de estudar em hotéis e escola. Por quê? Porque você vê o negócio funcionando. Sim. Então, assim, ter estudado dentro de um hotel escola foi muito bom. Sim. Porque eu via os erros, erro do hotel. Sim. E outra, quando eu via algum erro que eu tinha que cometer como empresário, eu dizia assim, esse erro é razoável, porque se aquele hotel escola 5 estrelas comete esse erro, eu posso cometer também. Né? Assim, eu me permiti cometer erros como empresário, porque eu, digamos, estagiei nessa empresa lá. Né? Entendo. Ou seja, você se capacitou, assumiu o próprio Alices como chefe? Aí quando eu voltei, eu fiquei chefe mesmo, barriga de fogão. Só que eu não vou dizer que chefe não, eu fiquei cozinheiro. Sim, cozinheiro. Barriga de fogão, toda quinta acordava 3 da manhã para ir na Seasa fazer compra, e vendia festa, ficava no pula-pula à noite. Então, assim, eu não tinha amigo, eu não tinha vida social. Eu acho que, assim, tanto que eu tenho um hiato de amigos. Assim, eu tenho os amigos da infância mesmo. Sim. Né, da galera lá do Pio 12, e aí tenho agora os novos, assim, né? Mas todo esse conhecimento você usou para, assim, você replicou, você formou novas pessoas? Repliquei. Assim, dentro do até onde eu buffet. calculei, eu tive 10 mil alunos presenciais. Ou seja, porque, você transformou o Alice numa escola também? Porque foi assim, quando eu montei o Alice, justamente, não tinha mão de obra em Fortaleza.
Então, aqui tinha uma marca de arroz que eu acho que ainda existe, a Maltesa, Sim. que na época o dono era mais atuante. Meus clientes de muitos anos também. E eles montaram um centro de culinária Alteza. Eu fui ser professor lá. Sim. Isso era garoto, eu tinha, sei lá, 19 anos. Sim. Aí eu fui ser professor lá. Eu recordo disso. E aí tinha um centro de culinária Alteza, depois... e eu fiquei sendo professor convidado lá em Águas de São Pedro, no curso de hotelaria e turismo, na parte quando era formatação de cardápio. Então eu ficava indo e vindo eventualmente. E foi quando também aí começou a surgir os cursos de gastronomia. Como não existia mão de obra, e ainda mais difícil, um cozinheiro com graduação. Né? Eu tinha um diploma de contabilidade, né? Então eu acabei participando da abertura da Embi Morumbi em São Paulo, aqui a FANO, a criação do curso de gastronomia da FANO aqui, né? Depois fiz concurso para a UFC e fiquei professor da UFC por 12 anos, professor concursado, né? Fiz o concurso para panificação e confeitaria, não estudei nenhum dia, por quê? Porque eu era do mercado. Bom. Quando eu cheguei para fazer a prova do concurso, disseram assim, não faz não, porque aí é carta marcada. Aí eu disse, eu vou passar. Né? Só tinha uma vaga. Aquela audácia também era um pouco de arrogância, viu? Audácia e arrogância. Às vezes ela é confundida com arrogância. E aí... Mas eu também não estava preocupado se eu ia passar, entendeu? Eu estava no mercado assim, né? Sim. Então, mas aí eu passei. Né? Porque realmente a prova ela era de conhecimento técnico. E não passei porque era excepcional. Eu passei porque me preparei no tempo certo. Perfeito. Talvez, né? Mas assim, eu queria trabalhar um pouco. Você falou que o Alice está com 30 anos. Vai fazer 30 anos. Nós sabemos que buffet são, no caso, eventos, né? Creio eu, no caso, finais de semana. Eu estou aqui tratando como leigo, tá? Eu quero aprender aqui dúvidas que eu tenho e tal. Muitos desses funcionários que estão ali conosco e tal, eu acredito que alguns você consegue estar sempre com eles. Não sei se são pessoas que são contratadas pontualmente para os eventos, se são pessoas que são contratadas de forma elitista. Como é que isso funciona hoje no buffet em si? Hoje em dia a gente tem pouquíssimos terceirizados. Por quê? Porque como a gente construiu uma cozinha central, sim, que durante a semana abastece os restaurantes e no fim de semana trabalha para os eventos. Então, por exemplo, a minha equipe, por exemplo, de patisserie, de confeitaria, durante a semana fica produzindo bolo, docinho, chocolate para os cafés. E no fim de semana, quando chega ali quinta, sexta, sábado, já vai o mise en place para preparação para os eventos. Então eu consigo manter a equipe grande, sim, né? Porque ela vai se alimentando dos outros negócios, né? Por isso que a gente sempre chama como ecossistema, né? Quando a gente resolveu entrar no ramo de bancarização, sim, a primeira bancarização foi a minha equipe. Sim, o primeiro, digamos, MVP. Que é a tendência natural de muita gente, né? Muitos bancos que estão, no caso, surgindo hoje, surgem, no caso, com base em grandes empresas, exatamente. Né? Mas, assim, são 30 anos de, no caso, Alice. Qual, assim, desse time que você hoje mantém, né? Você tem um número grande de empregados com muito tempo com vocês? Eu tenho uma equipe que está há bastante tempo. Quanto tempo, mais ou menos? Tem um garoto que veio trabalhar com a gente, o Cosmo. Eu tinha 11 anos e ele tinha 11 anos. Porque nessa época a mamãe tinha justamente o negócio de decoração infantil. Ele está lá com a gente até hoje, né? Então, eu tenho 46 menos 11, 5. Ele está com a gente há 30 anos, né? 35 anos. 35 anos. Tem ele, tem o Wellington da lavanderia, que está desde a abertura. Tem uma que chama Cleomar, que faz docinho, está com a gente desde a abertura. A gente alugava material para um buffet que chamava Dantop. Esse buffet quebrou justamente quando a gente estava abrindo, ela veio trabalhar com a gente. Tá. E eu tinha, 17, 18 anos. Okay. Então vamos para a primeira pergunta. Funcionários aqui, antigos. De zona de desconforto. Pode tocar a sirene aí, tá certo? Vamos para a primeira, já que ele me deu a deixa agora. Fique à vontade, você responde se você quiser. Não quiser responder, você fala, eu passo, sem nenhum problema, tá certo? A pergunta é a seguinte, você falou que é o Cosmo que está com você há mais de 40 anos, é isso? O Cosmo está, Pronto. 30. Digamos que o Cosmo hoje não esteja mais entregando como entregava, que o Cosmo hoje, ele está, vamos dizer assim, numa passividade, que é uma coisa relativamente comum, né? Não significa dizer que ele esteja, vamos supor que fosse algo nesse sentido. Então o Cosmo é um cara que você é muito grato a ele, começou com você lá no começo, mas hoje a entrega está bem aquém. As pessoas se incomodam, inclusive, porque o time sempre se incomoda com aquele colaborador que não está entregando, que acaba sobrando para todo mundo. A minha pergunta para você é: até que ponto a gratidão deve ser exercida numa situação como essa? Você demitiria o Cosmo ou não?
Eu demitiria na mesma hora. Demitiria na mesma hora? Assim, agora sim, você perguntou sobre entrega. A gente como empresário, lá, tem uma, assim, por exemplo, é claro, eu tenho uma gratidão enorme por eles, né? Assim, por exemplo, a Cleomar, ela já pediu demissão umas 10 vezes, umas 10 vezes eu demovi ela de sair, né? Sim. E eu normalmente demito mais quando a pessoa ela não produz e começa a afetar a produtividade dos outros. Aí isso para mim é um problema. Né? Aí isso é um problema. Sim. Então, assim, ficar com ele relativamente improdutivo, eu até seguro. Por quê? Porque contratar outro também vai dar trabalho, vai ter custo, e eu não sei se o próximo vai vir tão produtivo. Então, produtividade, eu até consigo segurar se ele mantiver ali até uns 70% do que eu desejo, 60% do que eu desejo. Agora, se ele afetar 1 na produtividade da equipe, aí não tem como segurar. Não. Perfeito, perfeito. E vai afetar o que a gente tem de mais valioso que a nossa cultura, né? Essa, assim, é porque aí ele começa a afetar, aí ele começa a entregar 60%, o outro 60%, e chega agora que a empresa não está entregando. Perfeito. Então, olhando para buffet hoje, a gente sabe que os buffets sofreram absurdamente nessa pandemia. Sim. E muitos desses buffets estão sofrendo ainda consequências dessa pandemia, né? Como é que você enxerga esse mercado hoje? Pelo menos eu, como líder religioso que sou, celebro muitos casamentos e por aí vai. Uma coisa que tem me chamado muita atenção é que as festas, elas têm acontecido, mas eu posso estar errado, aí você me corrige. Eu tenho observado que as festas têm sido cada vez mais intimistas, cada vez menores, né? Eu tenho visto que as pessoas não estão mais com aquela disposição de gastos que tinham antes da própria pandemia. Isso é uma realidade? É uma experiência pessoal? Na verdade, é a realidade total. Até foi uma questão assim, de adaptação em função da própria pandemia, porque o governo do Ceará que foi muito rígido, acho que talvez até rígido além do necessário, não quis respeitar prazo. Sim. Claro que ali no começo da pandemia, a gente tem que entender que foi fundamental. Excessivamente conservador. Né? No começo foi fundamental, ninguém sabia o que era essa doença, né? Covid. Mas depois, ali quando já estava perto do fim, o governo do Ceará foi muito rígido e ele foi liberando com limites muito pequenos de convidados. O primeiro limite eram 30 pessoas. Depois passou para 50, depois passou para 70. Então as pessoas se acostumaram a fazer um casamento para 30, 50, 70. E isso perdurou por um tempo, porque ficou cômodo convidar pouca gente. As pessoas aprenderam a usar novos ambientes. Então, por exemplo, meu salão de festa, o salão de festa do prédio que eu moro, rapaz, tinha festas gigantescas, o pessoal abarrotava naquele ambiente de salão de festa ali, que já nem cabia, mas é por quê? Porque se acostumaram a festejar em locais diferentes. Mas eu diria que, assim, até para ser bem sintético, buffet ficou meio fora de moda. Ficou meio demodê, ficou meio que a coisa que meu avô casou, meu pai casou. Eu não quero casar no buffet, não, eu quero casar num lugar diferente. Quero ir pra praia. Quero ir na praia, sítio, fazenda e tal. Mas agora tá voltando. Por quê? Porque casar no buffet na verdade é mais barato, porque acho que as pessoas pensavam que casar fora era mais barato, mas não é. O buffet já tem estrutura própria. Tem uma questão de segurança, seja segurança de verdade, né? De assalto e essas coisas, tem segurança de não chover dentro, tem segurança da festa não ser embargada, porque a gente tem tratamento acústico, enfim. Então, os eventos estão voltando. E, principalmente, aí, já entra no teu ramo, ecossistema, o que acontece? As empresas aprenderam que precisam botar pessoas com pessoas. Sim. Então, hoje a gente faz muito mais evento corporativo do que a gente fazia. Tem nem comparação. Era nisso que eu ia entrar, né? Evento corporativo era só novembro e dezembro. Exato. Surgiu agora não, agora é direto. E outra coisa, ficou quase que uma obrigação, né, dos empresários, de qualquer maneira, você gerar momentos como esse, porque são momentos que marcam. Seja com funcionário, seja com cliente. Ou com o próprio cliente, né? Mas é uma necessidade. Foi algo que apareceu. A partir de que momento vocês entenderam que era hora de montar outro buffet ou vocês foram para o setor de café concomitantemente? Como foi essa linha cronológica? Não, primeiro o Alices, depois veio outro buffet chamado Casa Viriato, que a gente se desfez na pandemia. Depois veio o que chamava Viriato Buffet. Então a gente montou 3 buffets, sempre em função da demanda. A demanda foi aumentando, a gente foi, cabe mais um. Quando chegou em 3, o café foi, assim, o que acontece? Assim, estudando ali nosso negócio, que é que eu disse para o Haroldo, a gente tem um negócio aqui que não tem cauda longa. O cliente só pode ser nosso cliente
se ele quiser gastar com a gente 50 mil, 100 mil, e ele só vai ser meu cliente se ele casar ou se ele fizer 15 anos da filha. A gente precisa montar um negócio para o cara que é nosso fã possa vir comprar 10 reais, 20, 30 e tal. Aí a gente montou o café, no Oswaldo Cruz, para ter o efeito cauda longa, ou seja, poder ter clientes encomendando prato e tal. E lá também a gente ia montar o comercial do Alice, porque justamente as pessoas achavam a Seis Bocas muito Distante. longe. Eu queria quebrar essa perspectiva. Então eles iam fazer orçamento com a gente na aldeota. Aí foi o tiro, saiu pela culatra positivamente. A gente abriu o café com 30 lugares, 3 salas comerciais para vender o buffet. Com 30 dias de funcionamento, mais ou menos, ele já tinha 100 lugares, o comercial do Alice saiu e tinha fila na porta. Então, assim, eu montei um café com 30 lugares para ter cauda longa e, digamos, ter um pezinho na aldeota, né? Assim, para ter uma flagship, digamos assim. E no fim, Fortaleza não tinha uma cafeteria que prestasse. Exato. A minha pergunta é... Isso faz 14 anos, né? O Café Viriato tem 14 Vocês anos. se inspiraram em algum café existente para montar o Viriato? Eu não sei, não. Assim, claro que eu viajei muito, né? Assim, eu já, quando a gente montou o Café Viriato, eu já tinha sido chefe de patisserie na França, então eu fui chefe de patisserie no Ritz, em Paris, fui maître trotteur, que é chefe especialista em buffet em Plessis também, que é ao lado de Paris. Então, assim, eu já tinha acumulado muita experiência. Eu dizer que não me inspirei é muito... Tá. Mas, assim, eu não me lembro de um lugar específico. Não. A pergunta que não quer calar, aí, de leigo. A gente, por exemplo, quando eu vou lá ao próprio Viriato, porque o Viriato acaba que esses cafés se tornam nosso escritório também, hoje né? Um coworking. Ele é um coworking. A verdade é essa, Nós né? somos um buffet de varejo e um coworking. A minha pergunta, eu fico observando, às vezes, a quantidade de pessoas trabalhando ali cada vez maior, né? Sim. Então, aquele cara que está ali, ele está te consumindo energia, né? Porque ele está ali, no caso, com o próprio celular dele, com o próprio computador dele ali usando aquela tomada, ele necessita de tomada, né? Café sem tomada já quebrou, né? A gente sabe disso, nessa atualidade. Até que ponto aquela ocupação daquela mesa durante tanto tempo, porque de qualquer maneira, posso estar errado, você me corrige, o ticket, ele vai influenciar negativamente no teu ticket médio, obviamente, né? Como é que vocês enxergam isso? Porque eu vejo que vocês encaram isso com muita naturalidade. Lá, assim, total naturalidade. Tem que ser, e né? no meu viés é o seguinte, gente chama gente. Sim. Então, se eu tiver um café vazio, ele não... Assim, quando você chegar lá, você olhar o café, não tem ninguém aqui, né? Assim, é claro que quando você vai trabalhar, você quer pouca gente, para não ter barulho. Isso. Mas, assim, eu acho que gente chama gente. E, assim, Fortaleza não tem demanda suficiente para eu ter a arrogância de dizer assim, cara, se tu não está consumindo, sai daqui. Sim. A gente precisa ser realista com o nosso mercado. Eu já cheguei, por exemplo, em restaurante na Europa, que tinha mesa vazia, uma mesa de 4 pessoas vazia, chega eu e minha esposa, 2, e o cara olha para dentro assim e diz assim, não tenho mesa. E eu digo, aquela mesa lá de 4, não, ali é para 4, vocês são 2. Tchau. Né? Aqui não é Paris, aqui não é Nova York. Então, assim, eu preciso aumentar o LTV desse cliente, então eu preciso receber ele. Inclusive na consumação negativa, como é que eu chamo de consumação negativa? Ele vem com a garrafa Paco dele cheia d'água. Então ele senta, usa a internet, a tomada, bebe a água dele e vai embora. Zero problema para mim. Para mim, zero problema. Né? Esse pessoal também, assim, quando o café começa a encher no fim do dia, ele também vai embora, porque ele já não começa a conseguir fazer reunião e tal. Perfeito. Então eu acho que as coisas se casam. Tá. Né? Aí eu vou para outra cabeça agora, tá? Porque você acabou de me responder com a mente do dono, né, do negócio. E a mente do atendente? Aquele cara que está ali atendendo, aquele cara que está ali servindo, e que, assim, eu não sei como funciona a sua metodologia de comissionamento dentro, se há comissão, se não há comissão, como trabalhar a mentalidade desses colaboradores em encarar com a mesma naturalidade aquela mesa que está ocupada por alguém que não está gerando. Você não consegue ter 100% de performance com todo mundo. Se eu te mostrar a venda dos meus garçons, nome a nome, tu vai ver
Pastor, desculpa ele chamar de tu, tá? Mas Não, é só pra gente tá em ficar casa assim, porque eu não vou aqui, ficar é chamando o assim, senhor de senhor, não, né? é. Então, o garçom que mais vende no meu restaurante, ele vende 4, 5 vezes mais do que o que vende menos. Aquilo ali não é questão de treinamento. Treinamento eu dei igual para todos. Aquilo é uma questão de vontade, Sim, desejo, perfil, performance. sim. E eu não consigo replicar isso para todo mundo. Por quê? Porque é difícil você educar gente que não tem educação. Uhum. Né? Ou que não queira aprender também, né? Falta de espírito aprendiz. Quando eu falo que não tem educação, não é educação de Não, trato, mas é falta de base, conhecimento. falta de conceito, Sim, né? sim. Né? Assim, tem até um filósofo chamado Pierre Bourdieu que fala, se você não tem base nem conceito, né? Na verdade ele usa a palavra código. Uhum. Se você não tem código de educação, quando você tiver velho, você também não tem código de educação. É o tipo do cara que se olhar para um quadro da Mona Lisa, se você não você vai olhar para o quadro da Mona Lisa, se você não tem código, você vai dizer que mulher. Isso é que quadrinho pequenininho, feio é esse, né? Para que essa fila toda? Então, essa perspectiva, eu não consigo que ele tenha essa visão de performance para ele cobrar ou tentar vender muito para essas pessoas. Sim. Entendeu? Então, infelizmente, eu tenho que lidar com isso. O funcionário de alta performance e o funcionário de baixa performance. Como você analisa o seu turnover hoje no café? Eu acho até que ele é baixo para o mercado de gastronomia, porque como a gente tem... É difícil conseguir mão de obra qualificada, os restaurantes ficam tirando, né, os funcionários uns dos outros. Trabalho hoje aqui, amanhã ali, o mesmo não tenho a menor raiva, porque se o funcionário saiu, a culpa é minha. Eu que não paguei o suficiente, ou eu que não proporcionei um ambiente agradável o suficiente para ele permanecer. Então eu chego muitos restaurantes aqui, que eu chego, o cara diz, trabalhei lá, e eu fico feliz que ele está ali, que deu certo, está num lugar às vezes melhor do que o meu, ou ganhando mais. Eu não tenho a menor raiva nem do funcionário, nem do outro empresário que foi lá e tirou. Né? Inovar ou fazer o arroz com feijão bem feito? Arroz com feijão. Inovar é diferente. As pessoas acham que inovar é fazer diferente. Inovar não é fazer diferente. Inovar é criar no cliente uma demanda que não existia. Algo como, por exemplo, a Uber fez, né? Então, por exemplo, a gente até tem algumas coisas de inovação lá, que é ter aquelas salas de coworking. Isso. Você chega lá e, naturalmente, você tem uma sala de reunião para 16 pessoas, onde eu só pago o consumo. Quer ou não queira, eu criei naquele cliente uma necessidade que ele não sabia que tinha. Ele tinha uma necessidade de um lugar que serve comida, água e café, que ele pode pagar só no o que ele consumir. E com privacidade. Isso. Né? Assim, como a gente está perto da Assembleia ali, os políticos descobriram, então, durante muito tempo, a gente... ele foi sede de muitas reuniões políticas, ainda é, né? Mas já foi mais. Eles sabem das câmeras, dos áudios. Mandaram desligar todos. Dos microfones? Mandaram desligar. Claro, dentro das salas, as câmeras são tudo penduradas, o fio desligado, eles mandaram desligar tudo. Sim. Eu não sei porquê, né? Ninguém sabe porquê, eu não entendo, infelizmente. Não consigo descobrir isso até hoje. Nunca descobri porquê, não. Vamos aqui dar uma mudada radical na nossa conversa, mais uma zona de desconforto agora, novamente, você responde se você quiser. Amigo Rodrigo, ser cancelado na internet. Como foi viver isso? Assim, sem dúvida foi a pior experiência da minha vida. Provavelmente eu não creio passar por outra, a não ser talvez perder meu pai, perder minha mãe, né? Óbvio vai ser mais doloroso. Mas eu diria que foi um aprendizado. Eu diria que o Rodrigo, aquele, morreu. Se nasceu um melhor ou não, não sei, mas aquele Rodrigo morreu. E morreu tanto que morreu, inclusive, um profissional, né? Sim. Porque naquela época eu era muito conhecido como chefe de cozinha, o chefe Rodrigo Viriato e tal. Eu tomei horror ao chefe Rodrigo Viriato. Hoje eu não sou chefe, não sou cozinheiro, não cozinho, né? Sim. Então, assim, realmente as pessoas conseguiram matar aquele sujeito, aquele profissional, né? Eu perdi bastante com isso, mas também muita gente perdeu. Por quê? Porque eles perderam o professor. Sim. Chefe de cozinha, com muita experiência de mercado, com 25 anos de experiência, com experiência internacional, falando vários idiomas, com colegas no mundo todo. Sim. Então, assim, todo mundo perdeu. Ninguém ganhou nada, ninguém saiu ganhando. Mas independente de perdas ou não, você falou, não sei se nasceu alguém melhor. Eu acho que sim, eu acho que nasceu alguém muito melhor. Sim, né? Mas, eu acho que sim, eu acho que nasceu alguém muito melhor. Sempre, né? Eu creio que sim. Eu acho que todo comportamento, quando ele passa por um ajuste,
ou por uma correção comportamental, porque muitos dos nossos comportamentos, eles são inconscientes, né? Se eu for no caso visitar a Escritura, a gente tem um grande exemplo do homem segundo o coração de Deus, Davi. Davi, ele adultera, mata e continua vivendo a vida naturalmente. Um homem, como Deus falava, você é um homem segundo o meu coração. E Davi vai entender o que fez quando ele é exortado por um profeta, quando Natan chega diante dele e diz assim, meu rei, né? Existem dois homens, um muito rico e outro muito pobre. O muito rico tem muitas ovelhas, o muito pobre tem apenas uma. Esse homem recebe algumas visitas e, em vez de matar uma das suas milhares, ele mata a única ovelha do pobre. O que esse homem merece? E aí Davi se enche de fúria e diz, merece a morte. E aí Natan olha para ele e diz, pois esse homem és tu. E ali naquele momento ele cai em si do que ele havia feito, né, do ato que ele havia cometido, ele rasga as vestes, ele cai ao chão, aos prantos, e as pessoas falam assim, nossa, mas essa dor de Davi, esse desespero de Davi foi em função do erro cometido? A dor de Davi foi em função de dois fatores, foi em função do erro que ele cometeu de maneira impulsiva, né, foi algo que foi mais forte do que ele ali, eu não estou querendo de forma alguma tirar o erro cometido, mas a maior dor de Davi naquele momento era o temor que ele tinha a Deus, que era tão grande que o fato que o ato cometido poderia fazer com que ele perdesse a presença de Deus. Né? E dali ele se torna um homem melhor. Né? E eu acredito muito nisso. Eu acho que o que você vivenciou no passado, nós sabemos que o preço foi muito alto, né? Sim. Né? Que você, assim, foram momentos muito duros, né? Sim, que você demais, viveu, né? Muito Sim. difíceis. De onde você tirou força, cara, para conseguir sair daquele momento? Porque as pessoas, elas são, você sabe, né? Quando as pessoas são muito ferrenhas, né? Quando encontram alguém que toma uma atitude ou algum comportamento que não é politicamente aceito, até porque houve uma falha realmente ali naquele momento. Mas de onde você tirou força para se levantar? Eu acho que foi minha esposa, meus dois irmãos, meu pai e minha mãe. Eu acho porque só minha ex-esposa também, assim, as pessoas que digamos assim, disseram assim, esse cara não é as o pessoas Rodrigo. que mais te conheciam, né? Então, inclusive minha ex-mulher, né, assim, você não vai esperar que a ex-mulher defenda. Minha ex-mulher disse, esse cara que vocês estão falando aí não é meu ex-marido, não é o pai dos meus filhos, né? Sim. Então, e mais algumas poucas pessoas que me conheciam, mas assim, quem me sustentou mesmo aí foi minha mulher, meus dois irmãos, meu pai e minha mãe. Por coincidência, no dia seguinte do episódio que aconteceu, né, num restaurante, no dia seguinte a gente tinha uma viagem para Miami. No dia seguinte de manhã cedo. Então a gente foi para Miami e as pessoas já disseram o quê? O rico, branco, hétero, fugiu para Miami. Sim. Né? E eu não fugi para Miami, a gente tinha um curso em Miami para fazer, para estudar. Então, quando chegava em Miami, a gente se hospedou ali no Fontainebleau, em Miami, e eu olhava para a janela e dizia assim, eu vou pular. E eu só não pulei, eu acho, porque minha mulher estava ali, Deus não queria, porque provavelmente tinha um propósito para mim, mas ali, assim, eu passei muito perto, pastor, de não me suicidar ali, sabe assim? Porque ficou... Eu recebi, para você ter ideia, no meu Instagram, o Instagram ele para de contar quando chega em 9.999 mensagens, pronto. Eu recebi, até onde eu sei, 9.999 mensagens. Que até não foram mensagens, né? Foram ataques, né? Não foram mensagens, ataques, foram ataques. Né? E o pior, eu me alimentei disso, porque eu ficava lendo, e minha mulher até dizia assim, pare de ler isso. Então eu fui lendo, e eu me alimentava. E aí a coisa ia piorando, porque primeiro assim, a imprensa, primeiro ela pega o episódio, piora, para poder ser mais vendável. Tem que ter notícia. Depois a coisa vai se, digamos, esclarecendo, aí a imprensa vai amenizando o diálogo, e quando a coisa se resolve, a imprensa some. Ou seja, depois a imprensa não volta para dizer assim, não, ó, não foi exatamente daquele jeito, foi assim. Não vende. Vamos cancelar o próximo, ou vamos pegar o próximo, qualquer um aí para cancelar, enfim. Eu acho que eu não tive sorte, na época na semana não tinha nenhuma notícia boa, então eu virei notícia em jornal televisivo, jornal escrito, inclusive assim, na época eu era jornalista, atuava como jornalista. Você tinha uma coluna, salvo engano, né? Tinha coluna em jornal e revistas, locais principalmente. E os próprios jornais e os jornalistas que me conheciam me cancelaram, né? Então assim, um ou outro teve, digamos assim, um pouco da consciência de dizer assim, calma gente, vocês não ouviram os dois lados, né?
Então, eu acho que é um conjunto de situações, né? Porque você sofre com os ataques, você sofre com as frustrações ocasionadas pelas decepções com pessoas que você jamais imaginaria. E que né? me conheciam, né? Exato. Existem as pessoas também que nos conhecem e que poderiam, naquele momento, trazer uma voz amiga, mas que temem, né? Também por suas imagens, pelo fato de apoiar. É um conjunto de situações, né? Assim como pastor. Mas houve um filtro, viu, pastor? Aí, justamente como pastor, já que você falou, né? Na sua posição como pastor, houve um filtro. Porque essas pessoas, muitas delas que não me apoiaram, não eram para estar na minha vida. Sim. Então são pessoas que não participam mais da minha vida, né? E eu acabei tendo outro ciclo, porque no fim eu fui acolhido por pessoas que você nem imaginava, acredito. Por pessoas né? que eu nem imaginava, né? Por um pastor, foi. né? E que foi o pastor Costa Neto. Ah, rapaz, foi o Costa. Que foi o Costa. Pessoalmente, inclusive, a pedido de uma amiga em comum. Sim. E na época eu lembro que eu até disse assim, pastor, eu nem sou da sua igreja. Se eu tenho igreja aí com 10 mil, 20 mil pessoas, você está perdendo seu tempo comigo, por quê? Não quero perder tempo. Aí ele pegou e disse assim, rapaz, se eu perder você, eu perco meu emprego. Né? E eu nem estava na igreja ainda, né? Assim, o propósito é sempre mais forte. Eu estava ali só... Né? Ele fez comigo, que depois eu lhe relatei, né? Que eu acho que ele me educou a não julgar as pessoas ali. Naquele momento, né? Ele me recebeu e é engraçado, eu fui recebido por um padre também, muito conhecido daqui. E aí o padre sentou, me aconselhou, me escutou, bababá. Quando terminou tudo, o padre olhou para mim e disse assim, mas você fez ou não fez aquilo? Eu disse, puxa, mais um, né? E aí, porque ele é humano também. O que foi um diálogo, um discurso que o Costa Neto não teve. E que também eu fui acolhido pelo Costa Neto e fui acolhido também pela comunidade Lumen, que é uma comunidade católica. Sim, eu fiz parte do Lumen durante muito tempo. E ali no Lumen, junto com o Edwin, a Lívia, ali eu conheci Jesus. Eu não conheci Jesus com Costa Neto. Costa Neto depois foi me apresentando Jesus, né? Ou seja, uma comunidade católica foi usada por Deus, né? No caso o pastor Costa também com chegou, palavra, né? Não foi isso? Ou seja, Deus foi te cercando de todos os lados, não foi? Né? Para amenizar. E como na hora que você falou que o Costa trabalhou muito a ideia do não julgar as pessoas, até porque você estava pagando esse preço exatamente pelo julgamento das pessoas, né? Porque quando nós somos julgados, infelizmente, se estão me julgando, eu me coloco normalmente no lugar de vítima, né? E aí, quando eu estou nesse lugar de vítima, a minha reação, ela pode ser de muita dor e tristeza, ou ela pode ser de querer justiça. E aí eu vou buscar justiça fazendo a mesma coisa que as pessoas estão fazendo comigo. Eu julgo as pessoas. E se eu julgo as pessoas, eu me torno alguém crítico, meu coração se fecha, eu não consigo me relacionar mais com as pessoas, que eu acho que estão todos apontando. Então, Costa foi mais do que usado por Deus na sua vida. Depois eu até descobri que muita gente da igreja, né, quem já era da igreja, foi contestar ele e dizer assim, pô, como é que tu recebe esse cara na nossa igreja e tal? Aí depois eu descobri também, não pela boca dele, né, porque ele não ia se exaltar, mas descobri através de outras pessoas que todo mundo que chegou para dizer assim, como é que você vai receber esse cara, pastor, aqui? Ele dizia assim, eu não lhe recebi e não perguntei nada do seu secreto. Não interessa. então, ele calou todo mundo só com essa resposta. Que Jesus eu falou. não lhe recebi, eu não lhe perguntei nada do seu secreto. Que atire a primeira pedra. Não adianta. Então, ele realmente assim, ele não julgou e recebeu, e vem com erro, vem com acerto, é um homem bom, é um homem ruim também, e venha. E venha se for para ficar, fica, né? Venha como estás. É isso que o Senhor nos diz, né? Venha do jeito que você está. Então, assim, esse momento aqui, assim, para você que está nos assistindo, eu nunca fiz isso em nenhum dos meus episódios, mas eu creio verdadeiramente que, muito além de um papo com um grande empresário que nós estamos tendo aqui, a gente está tendo uma grande lição de vida, né? Porque nós temos o direito de viver o hoje, porque é no hoje que nós construímos o nosso futuro, mas tem muita gente que fica revisitando o passado, que insiste em ficar revisitando as más escolhas do passado, situações difíceis que vivenciaram no passado. E se eu trago essas coisas para o meu presente, eu deixo de viver o meu presente e não me torno alguém melhor, né? E assim, você tem autoridade para isso, né, cara? Eu acho que se alguém hoje vive a realidade do cancelamento, se alguém hoje vive a realidade dessa quantidade de haters que hoje não tem o que fazer, que ficam enchendo o saco da gente, eu tô lá no Instagram,
Eu amo quando os haters aparecem, porque quando o hater aparece, meu amigo, o post bomba. Então, assim, os meus haters queridos, eu mando um abraço para todos eles, tá entendendo? Porque a primeira coisa que o Senhor nos ensina, e eu acho que ele tem te ensinado muito, como me ensinou muito, é quem somos, sabe? Quando nós definimos a nossa identidade em Jesus Cristo e que nós, a partir dessa identidade, nós definimos os nossos valores, os nossos princípios, nós vamos lutar por eles. Se quiserem bater em mim pelos valores que tenho, podem bater à vontade. Mas eu sei quem eu sou. Então a gente segue a vida construindo o nosso futuro. Sim. E a minha pergunta para você é essa agora. O que é que a gente tem para o futuro? Então, assim, do futuro empresarial, inclusive eu vou sair daqui da gravação, vou para uma reunião de planejamento nosso, mas o nosso planejamento empresarial lá, pastor, depende muito da nossa vontade, diferente de outras pessoas que planejam o modelo de negócio ou onde o negócio vai chegar, a gente não tem sucessão, nossos filhos não querem o negócio. Então, o nosso negócio hoje, eu e os meus sócios, a gente está planejando eles ou para eles se transformarem, né? Ou para eles se fecharem. Você tem quantos irmãos? Sou eu mais 2. Você, o Haroldo e quem mais? Me chama Michael, é o que fica em São Paulo cuidando da assessoria de Michael, esse eu não conheço. O Haroldo estudou comigo no Santo Inácio a vida toda, eu conheço o Haroldo demais. E são quantos filhos hoje? Você, o Haroldo e o Michael? Eu tenho 4 filhos, o Haroldo tem 2. E o Michel não tem filhos. E a meninada não se interessa pelos negócios? Não. Os do Haroldo estão fazendo medicina, a minha filha mais velha faz odonto, o outro quer a computação, a outra é muito jovem e o outro é pequenininho. É mesmo? Então assim, mas eu não sei, pastor, se eu queria eles no ramo de alimentação, não. Sim. É um ramo muito difícil. Nem no empreendedorismo? Não, no empreendedorismo sim. Aliás, assim, tudo é empreendedorismo. Sim. Já falei para minha filha que está fazendo odonto várias vezes para ela, olha, se você não começar a se postar como dentista agora, quando você se formar, você vai ter 0 clientes. Sim. Quando meu filho falava, meu filho tem 15, fez 17 agora, né? Fez 17. Tá no 3º ano científico, né? O que era 3º ano científico. E ele dizia que queria ser arquiteto. Eu disse, poxa, vai ser um excelente arquiteto, porque ele é muito inteligente. Só que eu pensava o quê? Ele vai ser empregado de um arquiteto famoso. Por quê? Porque o famoso vende e ele vai executar. Então eu tinha essa preocupação quando ele escolheu a arquitetura. Quando ele resolveu, aí ele mudou, disse que não, você... como é que chama? O negócio de computação, né? Já é... Como é, pastora? TI. Programador e tal. Eu disse, pronto, agora é o perfil dele. Isolado, sozinho, calado, não precisa se vender. Basta ser competente, tipo que alguém compra. Aquele conforme. Basta ele ser competente na programação, que alguém lá na Índia vai contratar ele em dólar. Tecnologia é surreal, meu amigo. Eu vou pro Vale do Silício todo ano. Agora ele escolheu um negócio que ele não precisa vender. Tem o perfil empresarial. Ele não precisa ter o perfil empreendedor para poder performar bem. Como arquiteto, ele ia ser um fiasco, assim. Então, pelo menos você acredita? Então, eu acho que todo mundo tem que ter o perfil empreendedor. Sim. Não interessa mais a profissão. Sim. Você tem que ser empreendedor daquele seu negócio ali, né? Perfeito. Eu defendo demais isso também. Eu tenho um filho médico também, mas que desde cedo eu sempre trabalhei a ideia do empreendedorismo. Foram treinados desde novos para isso. Ele está fazendo agora residência, já comprou a primeira clínica, já está colocando gente para trabalhar para ele. E a visão é essa, né? Independente de você ser profissional liberal, mas você pode ser, sim, um empresário do segmento. Né? Eu já tive muitos alunos orientandos, médicos, frustrados com a profissão. Sim. Porque são, às vezes, assim, essas especialidades, tipo intensivista, anestesista, que eles não precisam performar, eles são comprados. Sim. Eles não vendem, eles são vendidos, né? E isso gera em alguns deles muita frustração, primeiro pelo cansaço da profissão, pelo esgotamento e tal. E a grande dor deles é o seguinte, eu não sei empreender, não sei vender, não sei precificar, eu tenho medo de pivotar. Eu, Rodrigo, já pivotei, eu fui chefe de cozinha, empresário. Como eu disse, eu cuidava do pula-pula, era o menino do pula-pula. Rapaz, eu costumo dizer o seguinte, então, que pivotar... Eu não tenho medo de nada. Pivotar é uma das realidades mais claras de quem é apaixonado pelo desconforto. Assim, na pandemia, pastor, aí o senhor falou em pivotar, acho que foi uma das maiores pivotagens que a gente fez. Então, a gente era ali, eu era o Rodrigo Viriato, dono do Alice Buffet, do Café Viriato, aquela coisa chique, tá? E aí lá vem Covid, e aí o que é que eu faço com 300 funcionários CLT?
as câmaras frigoríficas cheias de comida, a rua sem ninguém e zero faturamento, né? Em uma semana, eu tava vendendo 3.000 quentinhas por dia. Eu virei o quê? Vendedor de quentinha. Sim. Eu tinha aprendido a mexer bem no iFood, porque quando eu fui cancelado, assim, Deus é Foi pro low profile, né? total. Ele me pegou ali no cancelamento em novembro de 19, eu fiquei 2 meses isolado em casa, com medo de sair de dentro de casa, e também orientado a não sair de dentro de casa. Não se expor, sim. Então, a única coisa que eu conseguia trabalhar no iFood, vendas online. Então, eu fui aprender como é que se vendia online comida. Fiquei 2 meses em casa aprendendo. Fiquei craque em iFood, sabia performar, sabia fazer campanha. Quando a pandemia veio, eu peguei o perfil Café Viriato e o Café Viriato me virou um perfil vendedor de quentinha. E aí a gente começou a vender tanta quentinha que até o iFood olhou assim, como é que vocês fizeram isso aqui em uma semana? E aí eles acabaram que o iFood montou uma marca chamada Loop para operar em Fortaleza como White Brand. Sim. E eu que operava para eles. Aí a gente passou de 3.000 quentinhas para 9.000 quentinhas, né, com a ajuda do iFood. Mas o iFood é um tiro de bazuca, né? Inicialmente ali, eu não fiz nem cálculo de ficha técnica, porque naquele momento o importante era o fluxo de caixa. Sim. Vender o estoque, fluxo de caixa. Sim. E aí depois, obviamente, eu fui ajustando. Então, assim, primeira semana a quentinha era R$ 9,90. Depois de um tempo ela era 27. Porque a turma aperta a gente demais, né? Então começou 9,90. Né? E aí depois ficha técnica. Aí no fim da pandemia o 9,90 virou 27. Também pela inflação que houve. Né? Nesses 30 anos, né, de negócios, etc., vocês já vivenciaram momentos ou algum dos negócios em que vocês passaram por situações de risco passivo um pouco maior? Acho que na pandemia. Na pandemia? A pandemia foi a época que a gente teve que... Porque assim, a gente trabalha em regime de caixa nos restaurantes e em regime de competência nos eventos. Então a gente teve que levantar o passivo futuro de eventos a se realizar, saber quanto a gente tinha de caixa, quanto tem a realizar, tinha os cancelamentos, então a gente teria que devolver algum dinheiro. Ali foi o momento que a gente teve mais medo. A sorte também é porque a gente tinha caixa. Sim. Né? Assim, mas assim, a gente tinha um caixa que é incomum no empreendedorismo. Esse é o detalhe, não era comum, né? O caixa que a gente... Foi um momento oportuno, a gente não tinha montado nenhum negócio na época, então a gente estava com um volume de caixa maior do que o passivo, tanto que a gente ficou relativamente tranquilo, e eu digo relativamente porque a gente não sabia quando a pandemia ia acabar. No fim também, a gente ligou pro nosso irmão, que é sócio também, e disse assim, ó, nosso passivo tá aqui, vou dar um número perto, mas relativo. Ó, a gente está com um passivo aqui de 2,5 a se realizar, a gente tem 5 milhões. Sim. Era esse um pouquinho mais. 5 milhões de caixa? Um pouquinho mais, viu, até. Era mais, eram números maiores. Tanto difícil, de passivo como de ativo. E porque a sorte, é porque a gente foi pegando esse dinheiro e estava guardando. Sim. Normalmente, o que a gente faz? A gente pega esse dinheiro futuro e monta um novo negócio. Que é o que muita gente faz, né? Só que a gente teve a sorte de não ter montado nada naquela época. Sim. Né? E aí a gente também ligou pro nosso irmão, que é muito capitalizado, e disse assim, ó, a gente está nessa situação aqui, a gente tranquilamente realiza 2 anos dos eventos, mas a gente não sabe mais quanto tempo a pandemia dura, porque foi aquela coisa de abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Aí a gente contou para ele, ó, a gente tem um passivo de tanto, né? O que a gente quer de ti? Que tu garanta esse passivo, que se a gente precisar desse passivo, a gente te devolve em imóveis, né? Então, tu garante esse passivo líquido e se a gente precisar, a gente te dá em imóveis. A garantia está em imóveis, né? A garantia estava em imóveis e irmão, sim, né? Aí ele disse, não, beleza. Vocês sabem que eu odeio o negócio de vocês, mercado produtivo não é comigo, meu negócio é mercado financeiro, mas irmão é irmão. E aí a gente ficou tranquilo, porque realmente, assim, aí no caso, a gente como família é muito capitalizado. Muito bom, muito bom. Porque essa é uma realidade, cara. Hoje, quando assim, eu trabalho com muitos empresários hoje, então, tem empresários que têm vícios comportamentais horrorosos, né? O cara, ele não pode ter caixa. Né? Ele não pode ter caixa, não pode ter caixa. Ele tá com caixa, aí aparece uma oportunidade, seja compra de terreno, seja o que for, ele não posso perder. Trocar a Land Rover dele. Não posso perder. Aí compra o terreno. Ele sabe que o terreno não é uma coisa, você sabe que é um produto que a liquidez não é das melhores. Você tira o seu caixa, que a liquidez é imediata, e vai jogar esse caixa em algo que você sabe que não é fácil. E ele esquece, ele não faz conta. Ele acha que vai comprar o terreno, que vai ganhar
X% naquele terreno. Nominalmente já vai ter ganho. Só que ele esquece que vai chegar a folha de pagamento, vão chegar outras obrigações, ele vai olhar para o lado, vai olhar para o outro e vai dizer, e agora? Aí o terreno, que naquele dia foi uma oportunidade, ele vai ter que queimar o terreno hoje para poder suprir a necessidade de caixa. Né? Então isso é uma coisa que eu vejo de maneira absurda. E na hora que você fala um negócio desse, eu tenho um grande questionamento que eu faço. Na pandemia nós sabemos que muitas empresas quebraram. Né? Sim. Muitas empresas quebraram. E o argumento sempre é falta de caixa e falta de caixa. Eu tenho para mim, pela experiência de alguns anos e tal, é que essas empresas que quebraram na pandemia, não vou dizer todas, mas muitas delas iam quebrar. Sim. Iam quebrar. Elas estavam só ali pedalando, estavam vivendo uma realidade já que não era das mais fáceis, que a gente sabe que é a realidade de muito empreendedor. O empreendedor, para ele se tornar empresário, é um outro salto, né? Então o nível de desorganização é muito grande, né? A história do mostrar é uma realidade também, e esse mostrar acaba penalizando a própria empresa. Sim. Né? Até que ponto você acredita que a pandemia realmente, não estou dizendo que não tenha sido, por favor, mas assim como você sobreviveu a ela. Assim como outros empresários que sobreviveram a ela, e a resposta é sempre a mesma. Caixa. Né? Caixa foi a saída. Foi. Haveria outra forma de eu conseguir sobreviver? Se você não tivesse esse caixa? A gente teve, claro, assim, a ajuda governamental, que foi a suspensão dos contratos de trabalho, tudo aquilo foi fundamental, porque senão esse nosso caixa tinha sido consumido por isso. Total. Né? Mas agora eu acho que, assim, mais gente quebrou. Eles não fizeram foi fechar a empresa. Sim. Por quê? Porque até para quebrar tem que ter dinheiro. Perfeito. Né? Então, o que é que eu notei na pandemia? Um monte de empresa quebrada, mas aberta, funcionando. Segurando, sim. Né? Capenga, devendo os funcionários, e essas empresas elas não fecharam, mas elas quebraram. Perfeito. Então, eu acho que quebrou e fechou, aliás, fechou menos gente do que quebrou. Sim. Porque o pessoal quebrou, mas não fechou porque não tinha dinheiro para fechar. A conta acabou chegando. De eventos, eu vi demais, assim, eu via pelo desespero, eu via pelo diálogo, o cara chegava para mim e dizia assim, como é que vocês fizeram? Não fizemos nada, né? Assim, porque eu também não ia ficar dizendo, não, eu tenho dinheiro, eu tenho caixa. Eu dizia, não fizemos nada, estamos quietos aqui no nosso canto e tal. Mas eu via o desespero. As pessoas diziam assim, vamos repactuar o contrato. Eu dizia, cara, o cliente não tem culpa da pandemia. Eu não tenho como majorar um contrato por culpa unilateral. Tinha que ser eu causando e ele causando. Ele não causou nada, a pandemia. Não, mas pode majorar. Eu disse, cara, a realidade é diferente. Eu não posso chegar para um cliente e penalizar algo que ele não causou. Né? Mas, meu amigo, infelizmente a pauta passou muito rápido. Esse relógio tá certo, gente? Pode ficar mais uma hora fácil com você aqui, viu, meu amigo? Mas assim, começou, né? A gente tá chegando no final do nosso bate-papo. E eu sempre finalizo com o que nós chamamos de zona de desconforto hard. É um nível um pouquinho mais avançado. Certo. Mas assim, ele não dói. Da mesma maneira, você pode passar se você quiser, sem nenhum problema. Tá? Aqui eu vou entrar em várias áreas da sua vida, só para a gente conhecer um pouco do perfil do Rodrigo Viriato. Tá certo? Certo? É sempre uma escolha ou a outra. Não existem duas, não existe outra. Ou é isso ou é isso. Certo. Ok? Tá pronto para isso? Tô. Então vamos lá, zona de desconforto hard. Agora com o Rodrigo Viriato. Marketing ou sabor? Marketing ou sabor? Marketing. Café Viriato ou Coriolano? Café Viriato. Lula ou qualquer outro candidato? Qualquer outro candidato. Sem dúvida. Gastronomia brasileira ou francesa? Francesa. Simplicidade ou luxo? Eita. Eu gosto dos dois, mas eu gosto do luxo. Atividade física ou um bom prato? Hoje, atividade física. Hoje. E para fechar, essa é a mais delicada. Tá preparado para ela? Tô. Tá preparado mesmo? Para se fazer um grande evento. Alices ou qualquer outro buffet? Eu só posso falar por mim, né? Eu só posso me defender. Mas Fortaleza tem bons concorrentes. Eu vou perguntar de novo. Vou perguntar de novo. Alice ou qualquer outro buffet? Não, comigo. Hã? Me entrega na minha mão que eu lhe devolvo. Eu vou passar, me respondeu ainda. Alice Buffet. Alice Buffet, então. Não, pois então, tem que ser. Entrega na minha mão que eu sou garantia de resultado.
Bem, querido, você acabou de acompanhar um papo bacana com meu amigo Rodrigo Viriato, né? Esse super empresário, né? Multi-empresário com muitos negócios. Mas eu não posso deixar de encerrar o nosso Zona de Desconforto podcast com os nossos agradecimentos, né? Obviamente, agradecer a Felsen, né, pelo apoio conosco, né, por estar caminhando conosco aí, com todo tipo de, vamos dizer assim, de vestimenta para homens, para mulheres, você que vai para academia, você que gosta de correr, não esquece, procura a Felsen, 100% digital, você vai receber na sua casa, a embalagem é super bacana, a malha é que é o diferencial da Felsen. Agradecimento também especial à Vivace Imobiliária, né? A Vivace, uma grande referência como imobiliária no Eusébio e em Fortaleza, e posso validar como cliente que sou, que eles são diferentes. Então, está buscando imóvel? Procura o pessoal da Vivace. E, para fechar, a Delta Trailer, né? Eles têm, assim, tem sido uma grande oportunidade para quem quer empreender. Você que não tem caixa, você que tem um investimento pequeno, as pessoas sempre achavam que trailer era para gastronomia, para food park. Não, hoje você pode se utilizar de um trailer para as mais diversas atividades do mercado. Seja um banho e tosa, que você leva ali para aquele condomínio, você banha os pets, seja uma lojinha de roupas, ou no caso, artigos, você pode colocar o trailer ali, você pode trabalhar os seus produtos, você pode levar o seu produto para onde você quiser, você pode dar todo o interior, e o mais incrível é a arquitetura desse trailer. Então, você que quer conhecer um pouco do trabalho incrível, assim, de um super trabalho incrível que eles fazem, procura lá a Delta Trailer. Ok? Então, um abraço a todos. Nós ficamos por aqui. E, meu amigo Rodrigo, até a câmera é sua. Se você quiser deixar uma mensagem aí para os nossos futuros empreendedores, para quem está empreendendo. Vamos encerrar se despedindo, obviamente, agradecendo o convite. Eu sou entusiasta do empreendedorismo, então o que for para ajudar a empreender, eu estou presente. Né? Assim, então, acho que eu passei uma dor lá no passado que eu não quero que ninguém passe, que é o isolamento empresarial. Então, acho que hoje em dia você tem que buscar ecossistemas e participar, ouvir, aprender no podcast. E o que precisar de mim para empreendedores, eu estou à disposição, pastor. Perfeito. Muito obrigado, meu amigo. E vocês, nossos queridos desconfortáveis, aguardem o nosso próximo episódio. E não esquece de marcar aqui o sininho, se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais.